disse-lhe isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Amém? Tome seu assento, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra, digno de toda a glória, de todo louvor. Meus irmãos, eu estava refletindo nesta palavra e dentre os evangelistas, né, e nós sabemos que João ele se destaca dos três sinóticos. João ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E dentre os evangelistas, somente João ele vai detalhar esta passagem bíblica, essa aparição de Jesus, a terceira, e alguns detalhes muito importantes nesta aparição de Jesus. Nós podemos extrair lições muito importantes para nós. Nós sabemos que Jesus ele havia ressuscitado, e Jesus ele passa por um período aproximadamente de 40 dias, ele aparece aos seus discípulos, ensinando, pregando, reanimando a fé de alguns dos discípulos, como dois deles que estavam indo no caminho de Emaús, e possivelmente aqueles homens estavam retornando para as suas vidas, estavam retornando, né, para a sua vida que levavam anteriormente, antes de se encontrar com o Senhor. E Jesus encontra aqueles dois homens no caminho e os anima, né, quando eles chegam em Emaús, que eles já conhecem Jesus ao partir do pão, e eles regressam a Jerusalém, e possivelmente esses discípulos estavam no cenáculo aguardando a promessa que se cumpre em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado. E neste episódio bíblico, meus irmãos, que eu quero refletir nesta noite com os irmãos, nós vamos observar que algumas coisas acontecem e algumas lições que nós podemos extrair delas, desses acontecimentos que ocorrem nesta aparição de Jesus com os discípulos e principalmente na figura de Pedro, né, que vai ser um dos principais líderes da igreja, né, da igreja primitiva. Jesus ele já havia aparecido por 2 vezes, e essa é a terceira vez. O próprio evangelista João ele deixa isso muito claro, que é a terceira vez que Jesus ele aparece. Em uma das aparições, eles estavam trancados dentro de uma casa, e as portas, as janelas fechadas. Jesus se apresenta no meio deles, dizendo: Pai, seja convosco. E Jesus então traz palavras de fortalecimento, de ânimo para aqueles discípulos, dizendo que eles dariam continuidade ao evangelho, que eles, através dele, o Senhor alcançaria muitos. Só, irmãos, que quando nós observamos esse capítulo 21, e nós vamos refletir em algumas coisas nesse capítulo, nós vamos observar que Pedro, ele toma uma decisão tanto inusitada, que podemos dizer assim, porque Jesus havia aparecido para Pedro 2 vezes, e o próprio João, no capítulo 20, ele menciona que Jesus fala para eles receberem o Espírito Santo. Jesus está reiterando as promessas que ele falou no capítulo 17 também de João, que enviaria o Consolador. Ou seja, meus irmãos, Jesus está dizendo para os seus discípulos e também a Pedro: olha, deem continuidade à obra que eu iniciei. Dê continuidade àquilo que eu comecei. Vocês vão dar sequência a esta obra. Só, irmãos, que quando nós observamos esse capítulo 21, nós vamos observar que Pedro, ele toma decisão. Lá no versículo 3 você lê isso. Pedro diz para aqueles seus amigos: vamos pescar. E eles então decidem ir pescar com Pedro. E vai um total ali de 7 discípulos, contando com Pedro, irem pescar. E uma vez mais, irmãos, eles têm novamente uma experiência frustrada, conforme Lucas, ele registra no seu evangelho, no capítulo de número 5, que eles passam uma madrugada inteira, joga a rede para um lado, nada, joga a rede para o outro, nada,
joga a rede para um lado, outro, vamos mais adiante, joga a rede, nada. E a noite inteira passa de uma pescaria frustrada que aqueles homens mais uma vez experimentam. Só que da primeira vez, irmãos, eles não tinham se encontrado com o Senhor. Só que nesta ocasião, eles já haviam passado 3 anos e meio aproximadamente, ouvindo Jesus falar das suas maravilhas, sendo discipulado pelo Senhor, aprendendo com o Senhor. E, irmãos, além dos 3 anos e meio, eles haviam visto Jesus ressurreto e dar mais uma vez instruções para eles. Mas aquela decisão, meus irmãos, faz com que eles experimentem mais uma vez uma pescaria frustrada por estarem, meus irmãos, fazendo aquilo que Deus não lhes havia ordenado. E aí, meus irmãos, eu, observando essa história bíblica, observando esse fato, e o Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu lia essa história. Para Pedro, principalmente, que você observe que é ele que toma a decisão, vamos pescar. E aqui, meus irmãos, a gente pode entender que eu vou voltar para a antiga vida. Vou voltar para os antigos hábitos. Vou voltar para antigas práticas. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E trazendo, contextualizando para os nossos dias, vou abandonar ao Senhor. Eu vou deixar o caminho, vou deixar o propósito, vou deixar o chamado de lado e vou voltar àquilo que eu ia fazer antes. Porque, irmãos, Pedro possivelmente entendeu, aliás, não entendeu que a crucificação, a morte de Cristo, a sua ressurreição fazia parte do plano divino para a salvação e também plano divino para a sua vida. Porque se você observar no capítulo 16, versículo 7, se não me falha a memória, do Evangelho de João, Jesus está reunido com seus discípulos e diz o seguinte: olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Consolador não virá. Ou seja, para que o Espírito Consolador venha, eu preciso partir, eu preciso ir. Ou seja, a crucificação, a morte de Jesus fazia parte do plano. Mas parece, irmãos, que Pedro não havia entendido isso. Porque quando Jesus morre, Jesus ressuscita ao 3º dia, aparece para eles, se apresenta para eles, dá instrução para eles, mas dado momento, Pedro toma a decisão: vou voltar a pescar. Oh, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração que algumas pessoas estão tomando algumas decisões porque algumas coisas aconteceram na sua vida no decorrer deste ano, que a sensação que essas pessoas tiveram ou têm, que essas coisas que aconteceram não faziam parte do plano do Senhor, não faziam parte do plano que Deus traçou para a sua vida. E por conta disso estão tomando decisões em que Deus não está aprovando, decisões que não estão dentro dos planos de Deus. Ô irmãos, talvez a decepção que você sofreu, talvez o fracasso que você sofreu, talvez aquilo que você planejou fazer e você fez e não deu certo, deu tudo errado. E aí você pensou, falou assim: bom, deu tudo errado, então é sinal de que Deus não está nisso, ou que isso não é para mim. E aí, meus irmãos, com base nisso que aconteceu, você e eu talvez estamos tomando decisões que Deus não está se agradando, mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite, meus irmãos, colocou essa palavra no meu coração para dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. Aquilo que aconteceu na sua vida, talvez para você foi ruim, foi trágico, foi doloroso, machucou, foi ruim, mas, irmãos queridos, observe que a sua vida, nossas vidas, está no controle absoluto do Senhor. Não tome nenhuma decisão baseado nas circunstâncias, baseado nos fatos que aconteceram recente. Observe os planos que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Porque é o que Pedro provavelmente entendeu: acabou meu chamado, acabou a minha história. Provavelmente Pedro se lembrou que havia negado Jesus 3 vezes. E ele falou o seguinte: eu vou pescar. E aí, meus irmãos, quando ele diz assim, eu vou pescar, os outros discípulos dizem, eu vou contigo. Ô irmãos, e aí esse texto me chamou a atenção e o Espírito Santo falou no meu coração: cuidado com as suas decisões, porque a sua decisão, ela pode influenciar pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as suas decisões, porque a sua decisão, ela pode influenciar as pessoas que estão à sua volta.
E essa decisão, meus irmãos, e essas decisões, elas podem levar essas pessoas para algo bom ou ruim, dependendo da decisão que nós vamos tomar. Mas, irmãos, que nossas decisões, elas sejam pautadas na vontade, na direção e na orientação do Senhor. Que a minha e a sua decisão sejam pautadas naquilo que Deus tem nos orientado. Não que a circunstância está dizendo, não que os fatos estão dizendo, não que as pessoas estão dizendo, não que alguém que talvez frustrado, fracassado, está te orientando a fazer. Mas siga a orientação de Deus, a direção de Deus, a recomendação de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida e na minha. O plano de Deus, irmãos, foi cantado aqui nesta noite. Ele não pode ser frustrado. Os meus planos se frustram. Os nossos planos podem até se frustrar, mas os planos do Senhor não se frustram. Por isso, não tome decisões precipitadas. Não tome decisões baseadas em circunstâncias, porque provavelmente essa decisão não é a decisão que está dentro da vontade de Deus. E eles tomaram essa decisão. Foram pescar, como eu disse, mais uma noite, mais uma experiência de uma noite frustrada. Que não pegaram nada. E aí, meus irmãos, outra lição que eu aprendo. Quando nós saímos da direção do Senhor, quando nós saímos da vontade de Deus, mesmo aquilo que nós temos habilidade, temos conhecimento, temos todo um aparato para dar certo, vai dar errado, porque nós estamos fora da direção de Deus. Aqueles homens eram pescadores, aqueles homens eram experimentados na pesca, mas eles decidem pescar. Mas Jesus, lá no capítulo 5, no início da trajetória, 3 anos e meio aproximadamente antes, disse para Pedro: olha, Pedro, não temas, porque a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Esse é o plano que eu tenho para a sua vida. E então ele volta, meus irmãos, a fazer aquilo que Jesus disse para ele: você não vai ser pescador de peixe, vai ser pescador de homem. Então ele sai da direção e aí começa a dar tudo errado. Oh, aleluia. Irmãos, e quando eu lia, eu estava refletindo, irmãos, e Deus falou muito forte ao meu coração com essa palavra. Talvez essa seja a resposta para muitos de nós, que estamos perguntando: Senhor, por que está dando errado? Eu fiz tudo certo, eu planejei, eu estudei, eu preparei tudo, eu me organizei, não tinha como dar errado, Senhor. Por que deu errado? Talvez, meu irmão, minha irmã, é porque você e eu estamos fora da direção que Deus nos deu. Talvez nós estamos fazendo aquilo que Deus não nos autorizou a fazer. Estamos talvez abandonando, como estava fazendo Pedro, nosso chamado, para ir em busca, meus irmãos, daquilo que vai me satisfazer, ou aquilo que eu quero fazer. Ei, meu querido, eu ouvi um pastor uma vez pregando, achei isso muito interessante. Quando nós aceitamos a Jesus, nós perdemos o livre-arbítrio. Não tem mais livre-arbítrio para mim e para você. Agora quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem direciona é Ele, quem dá a direção certa é Ele, quem dá, meus irmãos, o rumo certo é Ele. Você não faz mais o que você quer, você não faz mais aquilo que te agrada. Nós devemos fazer aquilo que agrada a Ele. Aleluia! E não mais aquilo que me agrada, não mais aquilo que me satisfaz, e não mais aquilo, meus irmãos, que vai me fazer bem, mas aquilo que vai glorificar o seu nome. E talvez essa seja a resposta desse ano, talvez de 2022, irmãos, que às vezes falam assim: Senhor, por que deu errado? É porque Deus falando assim, ó, não é para você pescar peixe, é para você pescar homem. Não, mas eu quero pescar peixe, Senhor. Poderia mencionar aqui inúmeras profissões, meus irmãos, mas eu quero... E você está entendendo que o Espírito Santo está falando no seu coração, mas eu quero me ater aqui à profissão de Pedro, aquilo que ele tentou voltar a fazer. Aleluia! E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite: não é para você voltar a fazer aquilo que você fazia antes, é para você fazer a minha vontade, porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Oh, aleluia! Oh, irmão querido, em nome de Jesus, minha irmã querida, aleluia, pare de resistir à vontade de Deus, pare de resistir à vontade do Senhor, pare de resistir àquilo que Deus tem para a sua vida, faça aquilo que Deus ordenou você fazer, e você
você vai ver que as coisas darão certo, você vai ver que as coisas caminharão bem. Irmãos, há um novo ano que está se aproximando, para que nós possamos, meus irmãos, fazer a vontade do Senhor, e fazendo isso, o nome dele será glorificado nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eles lá a noite toda, pescando, nada aconteceu. E terminou, amanheceu, diz o texto, eles chegam na praia. E quando chega na praia, irmãos, Jesus faz uma pergunta para eles. Versículo de número 5. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Jesus sabia que eles tinham coisa para comer, meus irmãos, sim ou não? Sim. Jesus, na sua onisciência, sabia que eles já tinham tido mais uma noite frustrada. E quando eu estava lendo esta pergunta, se fosse parafrasear ela ou fazer um trocadilho, talvez Jesus falaria para eles assim, ó: filhos, adiantou a pescaria de vocês a noite toda? Deu resultado a pescaria de vocês a noite toda? Resultou em alguma coisa boa para vocês ter pescado a noite toda sem a minha ordem? Deu certo, deu resultado, filhos. Aleluia. Ô, irmãos, só que eu acho extraordinário esse Jesus, esse nosso Deus, como foi falado aqui pelo presbítero Dalmo, desse Deus tão grande, meus irmãos, é que, uma vez mais, Jesus está aqui manifestando a sua graça. Observe o tratamento de Jesus, filhos. Oh, aleluia. Jesus poderia, naquele instante, se fosse eu, irmãos, que estavam me desobedecendo: ei, homens, vocês pegaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? Não, irmãos. Jesus chama ele de filhos, mostrando mais uma vez a sua graça sobre a vida daqueles discípulos, dizendo assim: ó, vocês estão até fazendo o que eu não quero, mas vocês continuam sendo meus filhos. Vocês estão até fora da minha vontade, mas vocês continuam sendo meus filhos. Aleluia, vocês estão fazendo aquilo que eu não ordenei vocês fazerem, mas vocês são meus filhos. E nós aprendemos, meus irmãos, duas coisas extraordinárias que Deus, Ele oferta para nós, Ele dá para nós, que é graça e misericórdia. Graça é aquilo que nós não merecemos, irmãos, e recebemos. E misericórdia é aquilo que nós merecemos receber, mas nós não recebemos. Aleluia. O que os discípulos mereciam receber? Rejeição, Jesus deixarem para lá. Para assim, eu vou chamar outro, eu vou chamar outros discípulos. Não, meus irmãos, Jesus está na praia esperando eles, para, meus irmãos, e esse encontro mudaria, meus irmãos, a história daqueles homens para sempre. Meu querido, minha querida, eu não sei, talvez você tomou algumas decisões, aleluia, equivocadas, decisões erradas, e talvez você falou assim: ó, para mim não tem mais jeito, Jesus, ele não vai me olhar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão querido, minha irmã amada: Deus, ele não muda, ele é imutável, ele não tem sombra de variação, e o sentimento de Deus em relação a você e a mim permanece o mesmo, aleluia, imutável. Ele continua te amando, ele continua te chamando de filho, mas ele está chamando eu e você nesta noite: vem para a minha presença, vem para o meu chamado, vem para aquilo que eu estabeleci para a sua vida, vem e obedece aquilo que eu ordenei você fazer, para que as coisas verdadeiramente caminhem bem na sua vida. Aleluia. E aí Jesus, irmãos, recebe aquela resposta e diz para eles assim: ó, lança a rede do lado direito e vocês vão achar. Interessante, irmãos, que os discípulos, eles até então não haviam reconhecido o Senhor. E só que assim mesmo eles voltam, recebem aquela instrução, voltam, lançam a rede do lado direito, como Jesus havia ordenado. E ali, meus irmãos, novamente acontece a pesca maravilhosa. E aí João reconhece: Pedro é o Senhor. Só ele, oh, aleluia. Só ele pode fazer isso, oh, glória. Só ele pode fazer isso, nenhum outro pode fazer.
Oh, irmãos, é esse reconhecimento que Deus quer, aleluia, da minha vida e da sua vida. Irmãos, as nossas habilidades terão coisas que nós não conseguiremos alcançar com o nosso conhecimento, meus irmãos, com o nosso network, ou qualquer outra coisa que tenhamos. Tem coisas que só o Senhor ele pode fazer e realizar, tem coisas que só o Senhor ele vai fazer nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com os discípulos, eles reconheceram isso, irmãos, e João reconhece Pedro é o Senhor, e Pedro então se veste da túnica, aleluia, mergulha e vai nadando até a direção ao Mestre. Aleluia. E Jesus ali, meus irmãos, mais uma vez manifestando a sua graça, ele provê aquilo que aqueles homens estavam buscando a noite toda. Observe que Jesus chama ele de filhos, ordena que eles voltem para o mar, eles pescam, irmãos, tem novamente uma experiência gloriosa com o Senhor, porque eles pescam, tem mais uma vez uma pesca maravilhosa. Irmãos queridos, só que quando eles voltam e eles chegam na praia, algo mais glorioso acontece. Eles encontram Jesus lá, versículo de número... Deixa eu encontrar aqui. Versículo 9. Logo que saltaram da terra, primeiro versículo que lemos. Viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O que eles vão buscar a noite toda, irmão? O que eles buscaram a noite toda? Peixe, né? Noite toda. Eles voltam, pescam. Eles voltam trazendo a pescaria. Mas quando eles chegam, o peixe, não só peixe, mas o peixe pronto. E pão. Já assado. Aleluia. Irmãos, olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Aqueles homens estão a noite toda buscando algo, e quando eles voltam, e aí é claro, irmãos, muitos pregadores conjecturam um monte de coisa, o que Jesus fez ali, mas eu não quero, né, me aprofundar nisso. Eu sei é que um milagre extraordinário estava acontecendo, e a provisão de Jesus estava acontecendo para a vida daqueles homens. Irmãos, e provavelmente uma noite inteira sem pegar nada, certamente aqueles homens estavam com fome. Tanto é que Jesus, após eles descerem do barco e puxarem a rede, Jesus, olha, sentai-vos aqui, traz os peixes que vocês apanharam e vamos jantar. Se alimentem. Comam. Oh, aleluia. Oh, irmãos, e aqueles homens já haviam reconhecido Jesus, só que o texto diz que nenhum deles, meus irmãos, ousava perguntar, porque certamente estavam temerosos e estavam preocupados. Porque eles haviam recebido uma ordem que era para ir para Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Não é para ir pescar. E eles provavelmente ali, meus irmãos, temerosos, que não querendo perguntar quem era Jesus. E principalmente Pedro, preocupado também, porque haviam negado 3 vezes. O que será que Jesus vai falar comigo? Como é que vai ser esse encontro? Mas, irmãos, e aí Jesus, ele mostra, meus irmãos, mais uma vez a sua graça, mais uma vez o seu favor. E aí, meus irmãos, que aquele peixe assado com pão, e era a provisão que aqueles discípulos precisavam ali para naquele momento se alimentar. E aí o Senhor me fez lembrar, meus irmãos, lá do capítulo 19 do livro de 1 Reis, que Elias, um dos maiores profetas da história de Israel, ele está fugindo por causa de uma ameaça, e está num estado terrível de depressão, desejando a sua morte. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que aparece ali, meus irmãos amados, exatamente pão sobre as brasas, aleluia, um odre de água para aquele homem se alimentar. Irmãos queridos, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, um ano está ali perto de se iniciar, não se preocupe, haverá provisão de Deus para você, aleluia, caminhar os 365 dias do próximo ano que virá. Deus, ele vai prover na sua vida, não fique tão preocupado, irmãos. É claro que aqui não é a palavra de você se acomodar, cruzar os braços, não, e ficar inerte, não, mas não fique tão preocupado, meu irmão, numa busca desenfreada pela provisão para a sua vida, querido. Confie no Senhor, confie em Deus, ele tem provisão para a sua vida, ele tem renovação para a sua vida. E quando eu falo provisão, meus irmãos, não apenas no âmbito material, não, mas principalmente no espiritual, no emocional, como aconteceu com Elias, estava debaixo de um carvalho pedindo a morte, e Deus o alimenta naquela situação. E talvez, querido, algumas pessoas entraram por essas portas aqui
nessa noite pensando, meu ano foi terrível, eu acho que eu vou desistir, eu vou abrir mão dos meus sonhos. Deus nessa noite te trouxe aqui para te alimentar com esta palavra, para você caminhar, porque a sua história não terminou, a sua história não findou, a sua história não vai terminar com essa frustração, a sua história não vai terminar com essa decepção, com esse fracasso. Há uma história que Deus ele quer realizar na sua vida para a glória e para a honra do seu nome. Não se preocupe, é Ele que vai prover. É Ele. É Ele que vai prover, irmãos. Aleluia. Ele que vai prover. Não fique preocupado, preocupada. Aleluia. E aí, meus irmãos, aqueles discípulos se alimentam com o Senhor. E a partir do versículo 15, ele começa um diálogo com Pedro, que era o líder que levou aqueles outros para ir pescar. Jesus, e é interessante, meus irmãos, que um teólogo, ele chama a atenção que Jesus aqui chama Pedro de Simão, do primeiro nome. É como Jesus estivesse pegando a Pedro, meu pastor Natanael, e falando assim, ó, vamos voltar lá do início, Pedro? Alamarachuri andarábia. Vamos voltar lá do começo, Pedro, vamos? É como Jesus estivesse pegando para Pedro, vamos voltar lá do início, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí, meus irmãos, uma vez acho que foi o pastor Manuel explicando aqui uma explicação muito gloriosa, que a língua portuguesa é muito pobre. E essa palavra amor, no grego, no grego hebraico, não vou confundir agora, que são 4 tipos de amor: eros, estorge, filhos e ágape. Ágape, amor de Deus, o amor incondicional. Eros, o amor sexual. Filhos, que é o fraternal. E o estorge, que é a amizade. E aí quando Jesus está perguntando para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo para Pedro assim, Pedro, tu me ágape? Tu me ama acima de todas as coisas, tu me ama com amor sacrificial, Pedro. Aí Pedro responde, Senhor, tu sabe que eu tive filhos. Amizade. Apacenta os meus cordeiros, Pedro. E aí de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. E a segunda vez, até na terceira vez, realmente Pedro responde, Senhor, tu sabe que eu te ágape. E Jesus aqui, meus irmãos, ele está chamando Pedro e está elevando esse nível de amor a Pedro, está chamando Pedro literalmente a responsabilidade. Está dizendo para Pedro assim, esse amor, Pedro, que você tem não é suficiente, eleve esse nível desse amor para cuidar das minhas ovelhas. Irmãos, especificamente Pedro estava sendo chamado ali para apacentar as ovelhas do Senhor e foi um dos primeiros líderes da igreja primitiva. Irmãos, eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, eu sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu não sei o propósito, o chamado que Deus tem com você. Eu não sei o que é cuidar da sua família, cuidar de uma empresa, cuidar de uma igreja, cuidar de ovelhas, não sei. Mas talvez algumas coisas aconteceram e você decidiu largar isso, falou assim, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir chegar lá. Deus está te chamando você nessa noite de volta e está dizendo assim, sabe aquele propósito, sabe aquele chamado? Eu não abri mão, eu não esqueci. Volte para o lugar de onde eu te chamei, volte para o propósito que eu estabeleci para a sua vida, querido. Você sabe o que para onde Deus te chamou e para que Deus te chamou. E algumas coisas aconteceram e você falou assim, eu vou largar esse negócio de lado. Jesus já está te chamando aqui nessa noite para essa conversa também. E está dizendo assim, volte para o propósito que eu te chamei. Volte para o altar, volte para o evangelismo, volte a pregar, volte a evangelizar, volte a ganhar almas, volte para o hospital, volte, aleluia, lá para a sua família, volte para cuidar dos seus filhos, volte para cuidar da sua empresa. Não sei, mas uma coisa eu sei, Deus, ele não abriu mão e nem abrirá mão de você. Não vai. Aleluia. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. A ordem de Jesus, irmãos, como é para Pedro, é para ele era avançar. Como é a ordem do Senhor, está dando para nós para o ano de 2023. Ordem de avançar. Aleluia. Pedro, talvez, irmãos, estava imaginando ele, junto com seus amigos, que
a sua vida terminaria, ou o que esperava, a expectativa dele, aliás, era que a sua vida ele continuasse lá no mar pescando e voltar à sua vida normal, e muito digna, por sinal. Terminar talvez os seus dias pescando. Oh, aleluia. Mas Jesus chama ele, meus irmãos. E eu falo Pedro, que é a figura principal desse capítulo 21. Mas eu poderia falar de João, poderia falar, né, dos filhos de Zebedeu, mas aqui especificamente a Pedro. Talvez ele estava imaginando assim, eu vou voltar à minha vida, vou terminar a minha vida pescando. Mas Jesus chama ele e fala assim, não, Pedro, aleluia. Eu vou aí te encher do meu espírito. E você vai pregar, Pedro, e 5.000 almas vão se converter. Pedro, você não vai terminar a sua história pescando. Aleluia, a sua sombra, Pedro, ela vai passar e ela vai curar. Ô Pedro, você não vai terminar a sua vida no mar pescando, não. Você vai chegar na Porta Formosa e você vai levantar um paralítico completamente sem expectativa nenhuma de vida. Ei, Pedro, você vai liderar a minha igreja. Ei, irmão querido, talvez você passou por alguns momentos na sua vida de frustração, de decepção. E você assim, eu acho que é isso que Deus reservou para a minha vida. Não, meu irmão, não é isso que Deus reservou para a sua vida, não. O que Deus reservou para a sua vida é algo extraordinário. O que Deus reservou para a sua vida é algo glorioso. O que Deus reservou para a sua vida é uma família abençoada e próspera. O que Deus reservou para a sua vida, aleluia, é um ministério frutífero. O que Deus reservou para a sua vida é uma empresa próspera. O que Deus reservou para a sua vida, aleluia, é uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa. Então nessa noite, meu irmão, a ordem de Jesus para você e para mim é: avance. Ah, pastor, mas eu não sei como é que vai ser. Ele vai garantir. Avance, porque a sua história ela não terminou. Aleluia, não terminou. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Por você, meu amado, que talvez, por acontecer algumas coisas, você falou assim, acho que melhor para mim é deixar esse sonho de lado, deixar esse chamado de lado, deixar isso tudo de lado e continuar seguindo a minha trajetória. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Deus tem peixe em cima da brasa. Deus tem peixe para te alimentar nesta noite, meu irmão, minha irmã, para te dar forças para você, aleluia, continuar caminhando. Aleluia, Deus também tem brasas que simbolizam, alguns teólogos vai trazer esse símbolo dessas brasas como avivamento, e Deus ele vai trazer um avivamento glorioso para a sua vida nesta noite. Aleluia, a sua história não vai terminar dessa forma. Deus ele tem provisão também para a sua vida. Aleluia, se você deseja receber esse renovo da parte de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Aleluia, a sua trajetória, a sua história, ela não vai terminar na forma que você talvez está pensando, ou talvez as pessoas estão dizendo assim, ela vai lá, ela mais um fracassado, mais uma fracassada. Aleluia, Deus ele vai mudar a sua história, Deus ele vai mudar o rumo, aleluia, da sua vida e vai glorificar o nome dele através de você. Aleluia. E eu quero antes de orar também perguntar se alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ou talvez se afastou dos caminhos de Jesus, e hoje quer tomar essa decisão, hoje quer se entregar ao Senhor, ou quer retornar aos caminhos do Senhor. Essa é a oportunidade. Primeiro passo para que Deus, ele conduza os seus passos, é você entregar a sua vida a Ele. Há alguém nessa noite que queira se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador? Há alguém? Se não há, vamos orar, amados. Vou pedir ao nosso pastor fazer essa oração por todos nós em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente, queridos irmãos. Pai querido, nós queremos glorificar o teu nome por esta palavra gloriosa que tu enviou para todos nós. Como precisamos estar debaixo da tua vontade, dos teus direcionamentos,
e não sair nem por 1 milímetro, Senhor, do teu querer, porque como foi muito bem pregado aqui, Senhor, é só frustração, é só decepção, é só perdas. E aqui estão os teus filhos diante de ti, Senhor, dizendo, Senhor, me ajude, me fortalece. Oh, meu Deus, esta noite é uma noite de renovação de alianças. Oh, meu Deus, não queremos entrar 2023, Senhor, com as nossas alianças, Senhor, rachadas, quebradas, mas renovadas em Ti. Oh, Senhor, é como o Senhor estivesse dizendo para Pedro, Pedro, há uma oportunidade ainda. Eu estou renovando o projeto que eu tenho contigo. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir daqueles que eu chamei. Oh, Pai, em nome de Jesus, renova a aliança, renova as alianças, abençoe, Senhor, os projetos, oh, meu Deus, os sonhos, as expectativas, para a glória do Teu nome, Senhor. Toma em Tuas mãos, abençoe, Pai, abençoe a todos nós, que aqui estamos e quem sabe, por algum momento, nos afastamos daquilo para qual Tu tem nos chamado. Oh, meu Deus, mas hoje a Tua palavra veio como uma flecha ao nosso coração e acertou o nosso alvo. E aqui estamos nos posicionando diante de Ti. Toma-nos em Tuas mãos e abençoa os Teus filhos aqui para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus.